Acho que deve fazer por baixo uns 2 anos e meio, desde a última vez que eu fiz um vídeo para todos vocês, atualizando um pouco da minha parte pessoal, da minha garagem. Mas muita coisa mudou e a essa altura eu me senti meio que numa obrigação moral com todos vocês que chegaram aqui na origem do canal, de dar uma atualização um pouco sobre isso que vocês estão vendo. Mas a realidade nua e crua do porquê que eu me afastei do conteúdo relativo ao que pertencia a mim foi porque eu não queria soar presunçoso. Vocês não verão um link na descrição desse vídeo para entender como eu fiz para chegar até aqui. Na realidade, meus amigos, isso não é nada mais, nada menos do que a expressão máxima de uma pessoa que ama automóveis e que há exatos 20 anos atrás prometeu para si que ia conquistar alguns veículos. E hoje, na minha frente, aí estão exatamente os carros que eu sonhei, né? E hoje é dia de atualizar vocês um pouquinho desse projeto, como é que estão as coisas. Longa história curta, em 2003 eu estava no meu primeiro ano de cursinho. E na época sonhava quais seriam os rumos que minha vida profissional tomariam, fazendo cursinho para medicina, inclusive. Quem diria, 20 anos depois, hoje, eu, com o Carchase e meu canal no YouTube, o Corny Cars, trabalho com aquilo que eu mais amo, com aquilo que mais me satisfaz, com aquilo que mais me realiza. Carros, e ajudando vocês nessa jornada automotiva, como entrar para esse mundo da maneira mais razoável possível. Mas bom, há 20 anos atrás, eu tinha um sonho, e o line-up era muito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. 3 desses carros preenchem exatamente o critério do que estava ali naquela folha de papel do meu caderno de anotações do cursinho. Outros 2 não são necessariamente a mesma coisa que eu desejava há 20 anos atrás. Por outro lado, substituem com muito louvor pelas razões que eu vou explicar. Mas eu tenho orgulho de dizer que esses são os momentos onde este carro estava parado por fazer algum serviço, não há uma semana sequer que eu não tenha levado a minha F430 para aliviar a minha pressão mental. Meus amigos, é complexo o que eu vou falar agora. E eu tô aqui para morder minha língua e falar para vocês que eu adoro todos esses carros que estão aqui. Adoro de verdade, de coração. Cada um deles tem um simbolismo, cada um deles tem um significado para mim, mas esta moça atrás de mim é, sem sombra de dúvidas, de longe e disparado, o carro mais especial que eu tenho. Ela não é o carro mais rápido da minha garagem, esse troféu pertence àquela moçona prata atrás dela, mas ela é o que eu convenciono chamar do nível certo de performance para seres humanos normais poderem aproveitar sem estar num ritmo idiota de velocidade. Honestamente, eu esperava que ela fosse me dar muito mais trabalho do que ela efetivamente me deu, né? Mas não foi pouco o investimento feito nesse carro. Um carro que, modesta parte, quando a gente comprou lá no Carchase, a gente sabia que ela tinha anos nas costas, mas que não era uma base ruim, muito pelo contrário, é um carro muito bem conservado para os anos, para a quantidade de proprietários que ela teve. Isso me traz um argumento, porque todas as pessoas dizem, né, muitas vezes lá no Carchase a pessoa me fala, ai, mas quantos proprietários esse carro teve? Eu sempre falo para elas que isso pouco me importa, desde que exista um registro, um histórico e uma boa conservação do produto, né? Se o carro estiver bom, não estou preocupado. Tem muito único dono por aí que simplesmente incinera, destrói carro. Não é o caso dessa moça, mas claro, 15 anos de idade e a conta não foi barata. A altura que eu estou gravando para vocês, meus amigos, este carro já me custou em investimentos, né? Vou falar investimento para não chamar de custo, de manutenção, mais ou menos na ordem de 125, 135 mil reais. Basicamente, toda a parte de suspensão, buchinha, unibol, coisinha que incomodava, os bracinhos que regulam a convergência dela foram trocados, 4 pneus novos, toda a parte de alimentação de combustível deste carro é nova, é zero, as bombas, as linhas, os anéis vedadores dos bicos injetores. Curiosamente, eu não tive tantos trabalhos com a embreagem desse carro, né? A última pessoa que investiu na manutenção desse carro, eu sei que a embreagem dela já não é original, mas a realidade é que eu sempre falo, trocou a embreagem desses carros, você precisa resetar o sistema para ele continuar computando o desgaste dela, e nesse carro isso não foi feito, né? Mas graças a Deus a gente tem algumas manhas, é o que eu falo, essa ainda é uma Ferrari que você serve a ela e não ela serve a você. O que isso quer dizer? Não é um carro que eu pego, que eu uso diariamente, não existe isso, né? De segunda a sexta eu fico até suando para levar o carro para fazer algum serviço.
Também tenho medo de mandar subir em plataforma para ninguém queimar a embreagem dela, porque na minha humilde opinião, a parte mais delicada de desgaste é a embreagem. O manual te ensina, toda a primeira ligação da semana, dá pelo menos 3 minutinhos para o sistema pegar um pouquinho de temperatura, que isso vai otimizar a acoplagem e reduzir o desgaste. Qual o modo de condução? Ultimamente, esse carro especialmente, ele não tem o modo Bumpy Road dissociado do modo Race. Então, é mínima a diferença, mas você nota que no modo Race o carro fica um pouco mais duro, mas é sem sombra de dúvidas o jeito mais prazeroso de usar o carro. Respostas de acelerador e engate de marcha queima muito menos embreagem e não passa as marchas no modo automático. A única modificação que esse carro tem é o escape, que não é original. Mecanicamente, esse ano eu achei que eu ia me livrar da bala perdida com ela, né? Falei, puta, esse ano, depois de tudo que eu fiz de investimento no ano de 2021 e 2022, não vai me dar despesas. Porém, saindo da revisão, assim que trocou óleo, fluido de freio, fiz um alinhamento técnico nela, ela acendeu a luz de emergência do câmbio. E, para minha surpresa, era um sutil sensor chamado potenciômetro. E o potenciômetro, ele é responsável por indicar em que marcha que o carro está. Sem isso, ou com isso errático, o carro se embanana todo. Bom, a parte boa dessa história toda é que o sensor encontramos disponível aqui no Brasil. A parte ruim é que só esse sensorzinho imbecil, que inclusive tem uma peça paralela do sistema Duologic da Fiat, mas que não serve nem um pouco nesse carro, R$9.000. Mas a mão de obra, a parte boa é que eu consegui me livrar, eu precisava fazer tapeçaria no teto dela, então aproveitei para fazer. Graças a Deus, quem fez muito bem feito, porque é o teto de escola, né? Graças a Deus, meu couro no painel não enrugou, meu bolster de banco não está tão marcado, mas o teto já tinha soltado. Foi feito, acabei ganhando porque a tapeçaria que eu uso originalmente ia cobrar muito mais caro e ficou perfeito. Então, no fim do dia, o que era para ser uma conta de R$3.500, R$4.000 no ano de 2023, acabou virando uma gloriosa conta de 20 mil. Mas é isso, tá? O carro, até que isso que eu estava falando para vocês, né? Pô, mas você não falou que o carro era robusto, confiável, sólido? É esse que é o ponto. É um carro de 15 anos, meus amigos. Quando você compra um carro desse, por melhor e mais bem conservado que ele esteja, ele vai dar trabalho. Algumas coisas vão ter idade e você naturalmente vai morder a bala. Agora, em termos de funcionamento operacional, ela trabalha fria numa boa, ela esquenta rapidamente, não tem nenhum vazamento, não tem nenhum suor. Aliás, isso foi parte até da própria revisão que eu fiz, troquei as duas juntas de tampa de válvula dela. Então eu não posso reclamar. Todas as vezes que eu exigi dela, tirando essa questão do potenciômetro, que foi logo pós da revisão, estava tudo em ordem, ela nunca parou, nunca deixou na mão, bate na madeira que isso continue assim, e de fato, e de verdade, é uma baita experiência. Né? Bom, e a história desse carro é muito curiosa, porque há um bom tempo ela pertencia a um colecionador aqui de São Paulo, que depois vendeu para um grande amigo dele, e lá no Cartier eu comprei esta mesma unidade do carro para um clientão meu, e curiosamente ele tinha acabado de experimentar a experiência do Turbo PDK, né, e ele topou fazer um negócio comigo, e sim, eu saí de um Turbo PDK 2011, botei uma quantia relevante de dinheiro em cima para andar num turbo manual 2009, né? E sempre me encantou o conceito desses turbões manuais. Aí você fala, pô, mas se te encantava, por que você não comprou muito mais barato lá em 2019, quando você tinha comprado o PDK? Porque, cara, na época, eu ainda tinha uma fissura de andar com o carro em autódromo, e eu tinha uma certa questão que eu sabia que o PDK era um carro mais ágil, que me permitia ficar mais tempo com a mão no volante, e que, portanto, para um uso em pista, talvez eu tivesse mais sob controle da situação. E assim, na época, confesso para vocês que esse pensamento de, poxa, eu vou pagar o mesmo preço num carro 2007, que era o que eu tinha na mão, ou num turbão 2007 e o meu turbão PDK 2011, que era menos rodado e no mesmo preço, acabei comprando o que a maioria das pessoas mais normais e sensatas faria, né? Mas os tempos passam, as experiências evoluem, e exatamente nesse ato desses últimos 3 a 4 anos eu comecei a enxergar o seguinte: para mim, carro, sempre na parte esportiva, tem que ter um câmbio manual. É a experiência que eu gosto, é como eu me identifico, é como eu gosto. Você vai lá, e a Ferrari, que é F1? Realmente, ela é F1, não existe F430 manual no Brasil. Se tivesse, eu iria atrás, custaria muito mais caro, mas não minto que, dependendo da vida que eu vou ver com a 430, se os kits de conversão lá dos Estados Unidos chegarem ao Brasil, é uma coisa que eu penso bastante em fazer na 430, tê-la manual, certo? Mas voltando ao Porschão, é até engraçado que esse carro ele é hiper bem cuidado, né? A história é o seguinte: o colecionadorzão, que foi dono dela há muito tempo, ele tinha uma 2007 também que se envolveu num acidente, aí ele foi arrumar a 2007, e ele tinha trazido um monte de peças novas para colocar na 2007, e ele pensou, poxa,
Mas não faz sentido. Por que eu vou pegar as peças novas, botar na 2007 que eu bati, se eu tenho a 2009 ali, que está com todas as peças originais? Então esse carro teve uma revisão muito compreensiva de itens de suspensão, freio, tudo que vocês puderem imaginar mais um pouco. Depois ele foi para esse outro amigo meu, que também gastou mais uma fábula de dinheiro em cima do carro, procurando deixar ele completamente em ordem. Foi para o meu amigo, meu cliente, e aí veio para mim, né? Eu adoro, sempre quando as pessoas veem fotos, né? Esse tom de prata, não é o Prata GT, as pessoas, acho que seu carro está com um retoque ali, né? Os especialistas da internet. Mas a realidade mesmo é que esse carro, eu coloquei o kit PPF frontal, tá? O único retoque que esse carro tem é nessa porta do motorista, mas é bem superficial, até quando a gente passou o micrômetro, né? Com um ombrelone caiu e fez um risco na porta. Tirando isso, meus amigos, até em laudo cooperado o carro é completamente virgem e intacto, né? Botei o PPF justamente para preservar que ela tinha poucas marquinhas de pedra. Mas como é que foi a vida com esse carro, esse último, né, 1 ano e pouquinho? Primeira coisa legal, manual ou PDK? Sim, meus amigos, o PDK é um carro mais rápido, é um carro que você se sente mais no comando da velocidade. Aqui você tem que ter um pouco de perícia, né? A primeira marcha é muito curta, a entrega de torque é muito abrupta. Esse carro, inclusive, tem uma pinha, tem downpipe e tem escape feito, né? Então, assim, é um carro mais para você explorar aquela sensação. Ela de motor, ela é muito mais rápida e muito mais forte do que a minha PDK era. Só tem um porém, são 6 marchas versus 7 do PDK, relações de marchas mais longas, câmbio manual, né? Então a sensação às vezes de cobrir velocidade, a PDK chegava em velocidades maiores mais rápido do que ela, mas esse é um propósito, não tô nem aí. E o mais curioso dessa história toda, né? Eu quando pensava em 911 Turbo, eu sempre sonhei no 996 Turbo, que era o carro que era de época, mas é complicado, esse é mais um daqueles casos que eu falava assim, putz, eu queria ter o 996 Turbo, a 355, né? Mas, puxa, por que ter um 996 no lugar de uma 9971 Turbo? Não existe razão lógica explicável. Esse carro é mais bonito, melhor construído, dinamicamente melhor, mais forte e utiliza as mesmas tecnologias. É o mesmo motor, Mesgerzão 3.6 biturbo, só que aqui com geometria variável nas turbinas, câmbio de 6 marchas mais resistente, sem o problema da segundinha, uma tração integral ainda mais inteligente e um visual, vamos lá, né? Inquestionavelmente aceito, né? Então, mas como é que foi? Quando eu tinha uma tara de ter um turbão desses, eu sonhava mesmo em ver o 997 baixo e com as rodas BBS. Então eu mantive as BBS que vieram do turbo, que eu fiz até aquela pintura na época. E ano passado eu comprei um jogo de coilover de um outro carro, de um amigo meu que estava desmontando para vender, praticamente pouquíssimo utilizado. Tá aí, né? Falei, já que é para baixar o carro, vou baixar do jeito certo, com o Dilston B16 compatível com o PASM, ou seja, eu tenho todas as funcionalidades, nenhuma luz no painel. E aí, melhorou? Cara, vou falar para vocês uma coisa, aquela sensação de balão de frente leve, esse carro não tem mais. Esse é um 997 plantado, trancado, que dá muita segurança. Mas não posso mentir, o carro ficou duro, balança pra caramba, é o meu carro mais duro e desconfortável aqui para andar. O que ela deu de errado ano passado? Meus amigos, velas e bobinas, né? Na realidade, já tinha feito uma manutenção de bobina, mas aí que eu falo que é o perigo de não entender muito bem. Porque a oficina que mexeu, não vou citar, tal, na época botou bobinas Hitachi nesse carro. E se você pegar os part numbers da época para bobinas de 997, você vai descobrir que a Hitachi tem disponível para todos os modelos. Mas para o turbão, essencialmente, que é um modelo flagship com muita força, não combina, né? Então, de todas as marcas, desde a Genuína até a Hitachi, o cara botou a Hitachi. Eu comprei as OEM Plus originais, que é da Beru / Borg-Warner, que inclusive é a fabricante das turbinas desse carro. Velas novas e o problema acabou. O carro voltou a ser um foguete. Ele dava uma hesitada, uma falhada, né? Até brinco que importar peça é uma aventura. A pessoa que estava importando para mim me enrolou por 3 meses, nunca mais, né? E sempre cheio de desculpinha. Por isso que até que a gente se ferra antes de prestar um serviço para vocês de cotação de peça. A gente testa muito importador, testa muita gente. E no final eu acabei entrando lá na SS Tuning, passei o cartão, paguei cheio, né? Mas chegou na minha casa em 5 dias as peças, aqui, Estados Unidos, Brasil, o custo do kit com um frete de pouco menos de R$4.000. Paguei a mão de obra, trocada, tudo sossegado, uma troca de óleo e filtro de óleo, daqui a pouco tá chegando mais uma. Então, no final do dia, esse carro me custou ano passado, tirando a brincadeira do coilover, que também não foi tão caro assim, mas de manutenção mesmo, R$6.000. Isso te diz muito, né? Esse é uma Ferrari 2007, esse é um Porsche 2009. Sempre me perguntam, e aí, qual carro é mais robusto, mais resistente, menos delicado, envelhece melhor, tolera até gente porca. Porchão. Decidi que vou fazer um vídeo exclusivo dessa mocinha aqui, tá?
Mas esse é o carro que eu comprei mais recentemente aqui para a garagem. Né? Aí você fala, mas Cody, esse carro você não gravou no começo do canal, lá atrás? Não, não é a mesma, é uma irmã gêmea dela. Sim, meus amigos, estou falando do RS4B5. Então você imagina que louco você entrar no showroom da Audi em 2001 e descobrir que o carro mais rápido que a Audi te vendia era uma piruinha na base do A4. Sim, motor 2.7 V6 biturbo Cosworth, na época, em vez da Porsche. A Audi recorreu aos préstimos da Cosworth para ajudar a desenvolver em cima desse motor 2.7 V6. Né? Na época, a Cosworth, inclusive, debaixo do guarda-chuva do grupo Volkswagen e Audi. É um produto bem exclusivo, bem raro no Brasil. A gente tem notícia de 33 unidades desse carro emplacadas por aqui. Né? Esse carro em específico, curiosamente, também pertenceu ao mesmo dono daquele carro, o colecionador. Né? Um grande amigo meu me forçou a sair da moita e falar, velho, você vai levantar e você vai comprar esse carro antes que ele vá publicamente para o mercado. Né? Esses carros, meus amigos, têm algumas questões crônicas. Né? Uma das coisas que me encantou bastante nesse carro é, gastaram nela já cerca de 90 a 100 mil reais, eu tenho todas as OS, né? Então, quando eu comprei ela, né, no fim do ano passado, começo desse ano, parece que existe uma opinião hiperdivergente entre mídia especializada e proprietários, né? Porque realmente, para andar na faca na caveira, no conjunto, você nota que a BMW ela te entrega um projeto completo, de para-choque a para-choque, pode ser um carro coupé, pode ser um sedã. A BMW tem uma preocupação com a coesão do projeto na dirigibilidade. A Audi não, velho. A realidade é que quando você está andando 100% forte com o carro, as BMs são mais recompensadoras. Mas quando você está andando 80% mais reta, sem esticar demais, sem abusar em curva, o Audi é um instrumento muito competente. Em especial por duas razões. Entrega de torque e freios. Freios é bem melhor do que o das BMs, tá? Mas é um carro que, curiosamente, acho muito bem construído por dentro. É um carro que envelhece, inclusive, em termos de tapeçaria, muito melhor do que as BMs. Essa é uma época que, ronco por ronco, o ronco desse carro é bem legal, mas é bem quieto, esse carro tem tudo original. O que me encantou foi isso, o estado de conservação desse carro. Eu sei que ela sempre foi muito boa, mas ela tinha alguns percalços. O penúltimo dono também é um grande amigo meu, cara muito legal. Eu puxei todo o histórico do carro, então no meu mandato, quando eu peguei o carro, não tinha muito o que fazer, né? Descobri, né, esses carros tinham um problema de liga metálica de roda na época, mas a Audi trocou em recall todas as rodas de RS4B5. Né? A ideia era que você tivesse uma liga que entortasse, mas não quebrasse. Bem genial, né? Aí depois eles voltaram com uma roda dessa daqui que era mais reforçada, né? Mecanicamente, meus amigos, a única preocupação que eu tive logo que eu comprei esse carro foi com a famosa correia dentada. Né? É um serviço trágico. Tipo assim, você quer ter um bom sinal? Quando você pega uma RS4B5, né, e você vê que tem parafusinho mexido na frente, não se espante. Na realidade é um bom sinal, porque para você trocar a correia dentada deste carro, você tem que desmontar para-choque e faróis, toda a frente dela, para você acessar. Não é como outros produtos VAG nessa história toda. E aí eu pesquisei com o penúltimo dono, olhei todas as OS do último dono, falei com o último dono, antes do meu amigo, né? E até falou, não, eu troquei as correias. Aí eu descobri que eram as correias de acessório, e as polias. Aí, bom, resumindo, encostei na época na própria Frison mesmo, né? Falei, cara, me passa o orçamento. Então, meu único dispêndio grande nesse carro foi fazer uma bela checagem de alinhamento técnico nela, correia dentada. O que ela tem de errado? Como todo carro que foi pouco utilizado, foi feito um serviço de troca de junta de tampa de válvulas nela, não tá legal, tá vazando. As duas, esse é o meu único carro que pinga na garagem, vou trocar agora, isso nos próximos meses, pouco antes da próxima troca de óleo. E troquei a correia dentada dela. Então assim, no final de custo, o custo mesmo de investimento no carro desde que eu comprei, com a troca de correia, mão de obra, peça, uns 10, 11, 12 mil reais. Ah, meus amigos, se tinham duas BMWs M crescendo que eu queria muito ter, eram essas duas aqui. A M3E46 dispensa apresentações, é o carro que está comigo hoje há mais tempo na garagem, eu vou falar um pouquinho dela, mas vamos falar da M539, esse carro sim foi devidamente, aliás, o único que não foi devidamente apresentado aqui no canal até hoje foi o RS4, mas a M539 já apareceu em algumas ocasiões, e a essa altura você deve estar perguntando, cara, mas não está faltando uma BMW M na tua garagem? A M534? Meus amigos, ela está, mas ela está faltando porque ela foi embora, né? Eu comprei a M534, meio que ele era um carro que fez parte da minha infância e que eu queria ter a experiência de dirigir, de viver com o carro, porque quando minha família teve acesso a esse produto, eu ainda era um catatal, era um pirralho de mais ou menos 9 anos de idade. Então eu tive, vivi,
Só que aí que tá, né? Aquele carro versus esse é um automóvel. Para-choque é para-choque. Tô velho. O que eu mais gosto nele são duas coisas que são meio pecados, né, para o mundo BMW mais antigo. Torque em baixa, suspensão agradável. É um carro effortless. Estradeira, que é uma delícia. Esse carro em estrada é glorioso. Apesar do que o maior tempo de estrada com ela foi quando eu resolvi fazer bronzinhas, né? Esse carro é 99, já expliquei para ele para vocês. Meus amigos, eu comprei ela na semana que minha filha nasceu, né? Setembro de 2021. Tinha trazido ela de Curitiba para um outro amigão meu, que ficou com o carro. Na época ele tinha gasto mais ou menos uns 100 e poucos mil reais nesse carro, de revisão, zerando, deixando tudo perfeito, né? Na medida de extensão com o carro 99 pode ficar perfeito. Stop chasing perfection, not gonna happen. E aí, quando eu peguei o carro, eu falei, bom, eu tenho um perfil um pouquinho diferenciado de uso, eu vou andar um pouco mais com o carro mesmo, ela não vai ficar parada. Eu mandei fazer bronzinas, para minha felicidade geral, as bronzinas desse carro estavam ótimas. Eu lembro do mecânico que estava fazendo o serviço para mim, um abraço para o Martin, que hoje não está mais no Brasil. Falou, olha, cara, eu acho que o carro viveu uma vida muito mansa, com óleo certo, ninguém nunca acelerou ela fria. Esse é o segredo da vida da BMW M, né? Espera o óleo esquentar, usa 10W60, mantenha o prazo de troca de óleo que vai ficar tudo bem. Não precisa ter tanto medo das bronzinas. Vai alongar bem o problema, não vai te acontecer abruptamente. Mas o problema é, com carros de 15, 20 anos de idade, você nunca sabe exatamente como o carro viveu. Aí troquei as bronzinas, tive que fazer o assentamento delas por mais ou menos 1.000 e pouquinhos quilômetros, e pegava muita estrada com ela, né? Amável, cara. Para não falar que ela não me deu dor de cabeça, esse ano, então, lembra que eu falei para vocês, a missão era levá-la para o Box Boys, para fazer o detailing, deixar tudo em ordem, mas no meio do caminho o ar dela começou a morrer. Então um abraço pro Pará, da MM Ar-Condicionado ali na Santo Amaro, que foi de uma atenção, um carinho, um zelo. Resolvemos, pelo menos até agora. Mas, curiosamente, esse carro nunca deu trabalho. O resto do carro tem um retoquinho aqui, a colar o carro, poxa gente, 1999, né? Já foi barato. Mas o carro tá bem em ordem, né? Gostaria de repintar o capô dela, e aí fazer o full detail, não tem muito mais o que fazer. Não me vejo sem esse carro. Esse carro é glorioso de andar, gostoso. E esse que é o ponto. Ele é divertida, ela é encantadora, ela é absurdamente usável. A M5 E34 é maravilhosa, linda de ver. Do lado desse carro era um sonho, mas ela é um carro muito entusiasta. Ela é dura, ela é baixa, e ela é um carro que é magnífica de andar no domingo de manhã cedo. E nem sempre eu conseguia ter vontade de andar com outros carros. Então, às vezes eu pegava e ia usar para trabalhar, tal, eu não acho que ela estava no melhor dela ali, naquela circunstância. Eu sentia que eu estava desperdiçando. Tá bom, vamos falar dessa moça aqui do lado, né, da M3 E46. Meu Deus do céu, quanta história debaixo dessa ponte. Eu brinco que este carro foi a minha maior escola para ajudar e mostrar para vocês, inclusive, o que a gente faz no Car Chase, quando eu falo de fazer levantar o carro, que está errado, que está quebrado, que está velho. Esse é um carro que na época foi uma das raras ocasiões que realmente eu comprei completamente na confiança e não me ferrei. A pessoa foi hiper honesta com relação ao estado do carro, né? Eu não estava também criando expectativas fora da realidade. E ela veio me ensinando, né? São 8 anos de muito investimento, de muito gasto com a M3 E46, mas não porque, assim, provavelmente, vamos dizer assim, uns 50% de tudo que eu fiz nela talvez não fosse necessário, tá? Talvez, assim, para quem fosse ter o carro, curtir a experiência e passar para frente, não teria gasto tudo que eu gastei, não, né? Mas esse carro foi minha idealização. Esse foi o primeiro carro daquele line-up de 2003 que eu falei, eu quero ter, e foi o primeiro que eu tive a condição de ter. Foi o primeiro carro que eu pulei da cadeira e falei, eu vou comprar, né? De todos que vocês estão vendo aqui, esse foi o primeiro. Eu ainda estou encantado, ainda amo dirigir esse carro, ainda não passo 3 dias sem... Não, confesso para vocês que eu já tive meus momentos de glória, mas ela é um carro puro, simples, não é tão old school. É aquela história que eu estava falando da M5 E34 e M3 E36. São carros lindos, maravilhosos, mas a minha luva não está neles. Eu sou um cara que gosta de anos 2000. Com tudo que foi feito, a forma como ela é usada, como ela é guardada, ela não me dá mais tanto trabalho. Investi em algumas coisas bestas, ela me deu um sustão com o diferencial dela, no começo do ano passado. Né, do nada eu senti uma certa resistência, a hora que eu parei o carro no elevador, girei e senti um estalo, falei, putz, agora foi. Graças a Deus, o alemão magnata sabe que eu estou falando se ele estiver assistindo, resolveu, a gente desmontou todo o diferencial dela, revisou, as pastilhinhas estavam tudo no lugar,
era um rolamento que tinha cedido um pouco, até por conta da idade, porque eu já tinha mexido, tinha reforçado o agregado traseiro desse carro. Resolvido o problema, sem estresse, sem grilo, mecanicamente esse carro não me encheu o saco, né? Resolvi finalmente pintar o capô dela, ficou perfeito, eu brinco, tipo assim, se você fizer micrômetro nesse carro, ele vem todo verde. Mentira, esse carro tem retoque, tem umas repinturinhas, mas tá tudo muito bem feito, esse carro inclusive já passou pelo tratamento dos nossos amigos da Wax Boys, tá precisando voltar lá, né? Então assim, o que falta para ela? Ela tinha um vazamento de óleo que desde que eu a comprei, ninguém queria endereçar, isso me enlouquecia, né? E eu atribuía a tampa de válvula, e sim, eu já tinha trocado a junta de tampa de válvulas desse carro, mas eu acho que a mão de obra deu alguma fraquejada que estava vazando novamente, né? BMW e suas juntas também não são a coisa mais perfeita do mundo. Comprei uma junta dessa vez original da BMW, trocamos e aí o meu mecânico, olhando com calma para isso aqui, falou, cara, não é de lá que vem o vazamento de óleo, porque todo motor M6 cilindros ele é tombado para o lado do passageiro. Isso é para questão de acomodação dentro do cofre. E aí, para minha feliz descoberta, né, era um O-ring desse tamanho, pequenininho, de uma válvula ali do lado, e não é a CPV, porque eu já troquei também. Ninguém vai me pegar no pulo. Dessas merda, eu entendo. E aí, cara, por que eu parecia um part number que até hoje tá em linha, tinha à disposição a pronta entrega em concessionária, trocamos. A priori, já faz alguns 5 meses, não tem absolutamente nenhum vazamento de óleo nesse carro. Tadinha, sempre quando eu fazia vídeos de atualização de garagem, calhava dela estar numa outra garagem, num outro lado, mas não, né? Hoje eu consigo mostrar ela para vocês. Esse é um dos carros que é um dos maiores dilemas que eu enfrento hoje, né? Ela é uma 535 em 2011, né? Ela está na minha família desde 2013. Qual que é o ponto, meus amigos? Por que esse carro é um baita de um dilemão na minha vida? Simplesmente porque eu não consigo encontrar um substituto para ela, né? Esse é o tipo de carro que lá no Carchase, dificilmente se um cliente me pedir, eu recomendo, eu indico, porque eu sei que o que eu vivo com esse carro não é a regra, mas é a exceção à regra. Eu tenho controle total da vida dela, ela é um carro blindado, a melhor blindadora do Brasil, na minha humilde opinião, que é a Acart, né? E curiosamente, ela tem uma quilometragem baixa, ela tem pouco mais de 40 mil quilômetros na época que eu estou gravando esse vídeo para vocês, né? Só que o nível de refino de suspensão, conforto, espaço interno, né? Quando eu preciso viajar e ir para algum canto no interior rápido, um carro para cobrir uma longa distância em maneira relaxada, ela é sublime. O consumo desse carro, né? Aqui a gente tem um motor N55 com os F de 8 marchas, né? 306 cavalos, 40 kg de torque, mas em estrada ela é tremendamente eficiente, ela é muito econômica quando você não está esticando ela, né? Não é uma coisa absurda você chegar a ver ela no piloto automático em 8ª marcha a 120 km por hora fazendo 14 km por litro. E ela é muito confortável para passar tempo dentro, para você ficar no trânsito em São Paulo, para cima e para baixo, aquele fim de tarde, Faria Lima, Itaim, totalmente encalacrado, esse carro é brilhante. E curiosamente, ela nunca me deu chabu, né? A única vez que ela acendeu a mensagem de grupo propulsor para mim foi quando eu usei 2 tanques seguidos do Jocta Pro, né, porque a insistência besta lá em 2018, porque tinha um posto na esquina da minha casa antiga. Depois disso, colocamos pódio, nunca deu um pau de bico, nunca deu um pau de vela, nunca deu um pau de bobina, nunca deu pau de nada, mas é também característica um pouco natural do N55, ele não é tão frágil de periféricos quanto o N54. Uma bomba d'água, uma junta de tampa de válvulas, e agora, um mês antes de eu estar gravando esse vídeo para vocês, eu notei que o arrefecimento dela estava baixando um pouquinho, fui verificar, até fiquei com medo de ser a bomba d'água, não, tinha uma flangezinha, você vê que louco, né? Esse carro é 2011, 40 mil quilômetros, ela teve um desgaste de mangueira que nenhum dos meus outros carros velhos teve até hoje, né? Você comparar, tive que trocar uma mangueira e uma junta ali do trocador de calor. Uma conta barata, pra você ter uma noção, entre troca de óleo, fazer esse serviço, não deu nem 2.500, 3.000 reais. Então, o que eu posso falar pra vocês, meus amigos? Tipo, 10 anos que eu tô com esse carro, tá na família. Suspensão, nunca fiz absolutamente nada. Tudo bem, gente, é o que eu falo. Eu não corro com esse carro, não esmerilho esse carro, não me divirto com esse carro, né? Este é um carro que me leva de ponto A a ponto B e eu sei que ela é blindada, então eu preservo lombada, valeta, asfalto irregular, eu passo numa boa, mesmo porque ela é absurdamente macia de rodar. É bizarro o conforto de um carro desse. O problema é o que eu já falei em 1000 vídeos aqui no canal, ela é muito comprida, né? Ela tende a raspar mais no meio, e obviamente para manobrar enche o saco, né? Eu já pintei umas
5 vezes esse para-choque dianteiro, outro dia distraído, saí, raspei novamente, né? Carro grande. Eu já troquei esse para-brisa. Fui confiar numa pessoa que fazia serviço de blindagem há uns anos atrás. É uma bosta. Tá delaminando. 2 anos. Para-brisa de reposição. E não é uma delaminação normal, padrão, como a gente vê, né? É uma delaminação que você olha que realmente a cola do policarbonato não ficou boa. Então, para-brisa. O vigia traseiro, realmente, ele poderia estar numa situação melhor, mas vai precisar ser trocado também. E aquele velho recado que te falam, né? Carro blindado, nunca bata a porta com o vidro aberto. E este jumento que aqui vos fala fez isso. Ano passado, distraído, bati a porta com o vidro aberto, pum! Trinquei meu vidro aqui. E é isso que eu falo. Bom, para fazer corretamente, mandar esse carro lá para kart, trocar os para-brisa, o vigia e o vidro da porta. Estou olhando para uma conta de talvez entre 15 e 20 mil reais. E é isso que eu falo para vocês do perigo de comprar um carro desses, né? Porque mecanicamente ela está em ordem, né? Graças a Deus ela não me dá trabalho. Agora você imagina um carro desse derrubado, precisando fazer alimentação de combustível, arrefecimento, suspensão. É uma conta que facilmente chega em 25, 30 mil reais para o carro. E ainda por cima você corrigir a blindagem, mais 15, 20 mil reais. E aí que você chega naquela circunstância, poxa, o carro desse pode ter uma conta de 50 mil reais? Pode. E é isso que eu falo o tempo inteiro no Carchase. É isso que eu falo para o cliente. Cara, eu sei que você quer muito uma 535 e 2011 12 blindada, mas eu te recomendo comprar um Audi A3 1.4 Sedan Flex 2017 blindado um pouquinho mais caro. Não tem como comparar o conforto, o refino, a experiência. Mas eu sei onde eu estou me metendo e eu conheço esse carro. Quando eu jogo todas as incertezas e informações obtusas que existem na compra de um carro seminovo lá no Carchase, é óbvio que é sempre muito complexo. Porque se você olhar e ouvir meia dúzia dos coaches financeiros aí no YouTube, a maioria deles vão te dizer que isso é armadilha da classe média, que você não deveria gastar dinheiro com carro, porque carro é uma despesa, é você gastando dinheiro com uma coisa que não te importa para agradar pessoas que não significam nada para você. O que eu divido com vocês é a minha paixão por automóvel. Ai, Cone, você é um ostentador, porque pessoas com dinheiro de verdade andam de Toyota Corolla blindado no dia a dia. Talvez. Mas o que eu posso te falar? Sou eu dividindo a minha paixão com vocês, sem fazer julgamento de mérito, sem julgar a situação de nenhum de vocês. Apenas desejando tudo de bom e divulgando, esparramando um pouco daquilo que eu enxergo ser a cultura, daquilo que eu enxergo ser um objetivo. Carro é um negócio que mexe com todos os sentidos para mim. É com que eu trabalho, é com que eu me divirto. Então, para mim, faz muito sentido. Certo? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo que deve ter ficado longo para danar. Mas estava devendo há muitos anos. Espero que vocês... Se vocês querem mais esse conteúdo, né, vou ver muito pelo analytics do vídeo e pelos comentários de vocês por aqui. Muito obrigado e até a próxima!